O Sega Dreamcast, que completará 22 anos no dia 27 de novembro de 2020, representou uma era de criatividade sem precedentes na Sega. Com uma enorme variedade de jogos notáveis espalhados por todos os gêneros imagináveis, o console da Sega ainda possui popularidade nos dias de hoje. Houve uma época em que as empresas realizavam inúmeros projetos internos e criavam uma variedade de designs na busca por criar o melhor dispositivo de jogo. A origem do Dreamcast não foi exceção, passando por diversos nomes como Katana, Dural e Black Belt, especificações e designs e até mesmo equipes, antes que o console que agradou a muitos visse a luz do dia. Eu sou Artilex e venha comigo conhecer a história do Dreamcast a fundo. No final de 96, a Sega praticamente desistiu do Sega Saturno fora do Japão, como resultado das poucas vendas ao redor do mundo, e estava trabalhando num sucessor. Assim como no Saturno, a Sega tomou a iniciativa de criar dois projetos concorrentes, um pela divisão da América e outro pela divisão do Japão, que tinha menos pressa, pois o Saturno ainda tinha sucesso na sua terra natal. O desenvolvimento do console no Ocidente foi posto em ação pelo chefe Shoichiro Irimajiri e realizado como um projeto externo completamente. Essa decisão foi para evitar a grande turbulência política que estava destruindo a empresa de dentro para fora nos dois cantos do globo e garantir que isso não prejudicasse o desenvolvimento do seu futuro console. Na Sega da América, o projeto recebeu o nome de Black Belt e foi baseado no chip 3D-FX, enquanto a Sega do Japão batizou o seu de Dural e incluía o chip NEC Power VR. A equipe do Black Belt baseou grande parte do seu design e a sua decisão de utilizar o 3D-FX através do feedback que obteve de estúdios e editores de jogos, entre esses a proeminente Electronic Arts. Já o desenvolvimento do projeto no Japão ficou a cargo do chefe de desenvolvimento de hardware da Sega do Japão, Hideki Sato, supostamente como retaliação e frustração pelo fato do presidente da Sega buscar o próximo console da empresa fora do seu departamento, lá nos Estados Unidos. Aqui abro um parêntese para uma rápida história verídica de como a Sony e a Sega foram parceiras por determinado período. Você provavelmente sabe que o Sony PlayStation nasceu como um complemento de CD para o Super Nintendo. Porém, as divergências de licenciamento entre as duas empresas, Sony e Nintendo, mataram o projeto e a Nintendo escolheu a Philips para criar o tal complemento que nunca chegou ao mercado. Detalhe que esse tipo de fim de projetos foi algo recorrente com a Nintendo. A Sony, então, antes de criar o seu próprio console, recorreu à Sega, então rival da Nintendo. Essa curta história que vou detalhar a seguir foi contada por Tom Kalinske, ex-CEO da Sega da América, durante uma entrevista concedida ao site IGN sobre a ascensão e queda da Sega e a E3 de 1995. Segundo ele, Sega e Sony tinham a convicção de que a próxima geração deveria utilizar discos ópticos. A Sega havia trabalhado num anexo de CD-ROM para o Genesis, que embora não tenha sido adequado, deixou a carga de experiência necessária para criar jogos no formato de discos. Os engenheiros da Sony e da Sega então trabalharam juntos criando especificações para esse novo hardware óptico. E com esse projeto em mãos, Kalinske foi até o Japão e se encontrou com Ken Kutaragi, engenheiro da Sony e criador do PlayStation. Kutaragi gostou da ideia de trabalharem juntos e disse que ambas companhias perdiam muito dinheiro com hardware, e juntas pelo menos poderiam dividir essas perdas caso ocorressem, comercializando em conjunto um único sistema. Após isso, Kalinske então levou o projeto ao conselho de administração da Sega e ao presidente Hayao Nakayama, que prontamente vetaram a ideia, inclusive afirmando que essa era uma ideia estúpida, pois a Sony não sabia fazer hardware e muito menos software, então por que a Sega trabalharia com eles? Isso foi o que causou a divisão e o fim da curta parceria entre Sega e Sony, fazendo com que essa lançasse o seu próprio console algum tempo depois, se tornando concorrente, e sabemos onde isso levou a Sony e quem ficou no seu caminho. Esse fato também foi o início dos problemas entre Kalinske e os superiores do Japão. A Sony contratou o segundo no comando de Kalinske para desenvolver o Sony PlayStation, enquanto a Sega seguiu por conta própria, tentando inclusive atrapalhar a agora rival Sony, lançando apressadamente o Sega Saturn $100 mais caro durante a E3. Kalinske abandonou a Sega e a indústria em 1996, sendo substituído por um ex-executivo da Sony chamado Bernie Stolar, que trabalhou no desenvolvimento do Dreamcast. Dessa curta história, cabe talvez imaginar que hoje estaríamos jogando um Sega PlayStation 4, quem saberia, né? Voltando ao desenvolvimento do Dreamcast,
Ambos projetos avançaram muito bem, no entanto, em 1997 rolou mais uma treta e que dessa vez foi parar na justiça. A SEGA decidiu cancelar o Black Belt e prosseguir com o Dural. Quando esse foi escolhido e a decisão de ir com o PowerVR da NEC, a 3DFX ficou furiosa e entraram com uma ação contra a SEGA e a NEC, alegando que os haviam enganado, acreditando que estavam comprometidos em usar o hardware 3DFX no novo console, sabendo que pretendiam usar o chip da NEC. A SEGA e a NEC perderam o processo e tiveram que pagar 10 milhões e meio de dólares à 3DFX como compensação. Também houveram rumores de que a 3DFX vazou imagens do protótipo do console antes de lançarem, causando então um rompimento da parceria. Interessante notar que a maioria das pessoas queria que a SEGA seguisse com os chips 3DFX, devido à boa fama e popularidade das suas placas na época e os muitos jogos feitos em 3DFX que poderiam tirar proveito da sua placa de vídeo. Existe um debate sobre o motivo do chip 3DFX ter sido descartado por ser o mais fraco. No entanto, tecnicamente isso não é verídico. No meio disso, houve até boatos de que o Dreamcast era um PC. Então vou me basear na explicação de um amigo engenheiro e desenvolvedor especialista em compiladores e máquinas de videogame, programação, etc. É o Luiz do blog Alcatel Software Studio. Vou deixar o link do blog dele aí na descrição, beleza? Passem lá e digam que foi por esse vídeo. O que é explicado é que os computadores usam processadores de arquitetura Intel 80x86 ou AMD 64. O processador do Dreamcast é um Hitachi SH4, que não roda Windows CE. Deveria rodar se o projeto japonês não possuísse um hardware tão fraco proposto pela SEGA do Japão. A parceria com a Microsoft se deu pela esperança de que a SEGA da América teria o projeto Black Belt escolhido, que seria considerado uma super máquina equipada com um processador Motorola PowerPC 603E e uma placa de vídeo 3DFX Voodoo 2. Eu me lembro dessa placa e era espetacular, equivaleria às GTX 1070 de hoje em dia. A Voodoo 2 permitia rodar Doom 3 em um Windows 98 com qualidade satisfatória, como você pode ver nesse vídeo. Mas o que aconteceu é que o lobby da SEGA japonesa venceu, e assim o hardware do console saiu mais fraco do que deveria ter sido. Não seria possível executar um sistema operacional no console, pois os recursos de processamento seriam consumidos. Então a Microsoft se limitou a exportar algumas bibliotecas do Windows
especificamente o DirectX para o console na forma de libs estáticas, como Direct Input, Direct Sound, Direct Draw, etc. Assim, o código-fonte de um jogo do console ficaria parecido com um de PC, e com algumas leves modificações dava para compilar o mesmo código para o console e para o PC, tornando muito mais fácil a tarefa de portar um jogo entre as duas plataformas. O que de fato aconteceu é que muito poucos jogos utilizaram a SDK da Microsoft, utilizando em sua maioria a SDK da Sega. Qualquer que seja o raciocínio por trás da decisão da Sega em seguir com o Dural, que seria renomeado Katana em 7 de setembro de 1997, é seguro dizer que utilizar o PowerVR da NEC prejudicou muito a reputação da máquina. A má reputação pelo impasse com a 3DFX foi provavelmente um dos fatores que levou a Sega a esconder o nome do console o máximo possível. Em maio de 1998 foi anunciado o nome final e era Dreamcast como conhecemos. Como vocês podem ver nessa imagem, a Sega possuía 3 protótipos. A figura 1, um protótipo de uma equipe de design italiana desconhecida, baseada no ethos de um produto revolucionário e futurista, com seus slots salientes do controlador. A figura 2 mostra o que provavelmente era o Black Belt, pois dá para perceber isso pela cor preta comum nos produtos da Sega no ocidente. E a figura 3 é o Dural, projetado pela equipe japonesa. É de se notar que o Dreamcast levou poucos aspectos de ambos projetos. O design quadrado, mais fino do Black Belt, combinado com o esquema de cores branco-cinza e uma aparência mais oval do Dural, fizeram o design final. Sobre as logos do console, elas eram diferentes em regiões do planeta. Nos Estados Unidos era vermelha, no Japão e na Ásia laranja e na Europa era azul. Deixo então com vocês agora um vídeo legendado do lançamento do console na América. Confiram. CNN technology correspondent Rick Lockridge reports. In the cutthroat video game industry, one word seems to be all-powerful. The graphics. The graphics. Better graphics means it's more realistic. And embattled Sega's new Dreamcast video game console is graphically better. The first home unit able to handle 128 computer bits of data at once. Twice as much as the Sony PlayStation and Nintendo 64 machines that dominate the $12 billion a year US video game market. 60 frames a second, which is twice the speed of a TV. It equals graphics you've never seen before. When you watch a football game, it looks like you're watching a real game on TV. Video game images are made up of tiny polygons. Dreamcast can draw 3 million of those polygons a second, up to 15 times more than competing systems. Does that make that much of a difference to a player? Yes, it does. It's more exciting. It's really smooth. I didn't see any errors. Sega's errors as a company, though, have been well documented. Its last home console flopped, and it's seen its market share plummet from more than 50% to about 1%. Can Dreamcast end Sega's nightmare? They have a lot banking on the Dreamcast. Again, they're a leap. It's sort of a leap in video game technology, and Sega's going to use this to make a comeback into the marketplace. The $199 Dreamcast comes with a built-in modem, making it the first set built for online gaming. 18 games will be available right away. You can fight, fish, or skateboard. There's also a much-anticipated football game, NFL Y2K. Which, to quote all the media today, is saying this is by far the best sports simulator ever brought to gaming. Sonic will have to run pretty fast to catch Nintendo and Sony, but Sega's off to a good start there, having already pre-sold 300,000 of the Dreamcast consoles. The company hopes to sell 1 million units by Christmas. Rick Lockridge, CNN, Los Angeles. Tipicamente, a Sega nunca quis fazer as coisas da maneira mais fácil, e de Black Belt a Dural, passando por Katana, o Dreamcast certamente teve um começo agitado. E de tudo que vimos, só podemos lamentar por nunca termos visto do que o Black Belt seria capaz, com todo o poderio que tinha, mesmo o Dreamcast permitindo a facilidade de conversões de jogos na placa Naomi e no Windows, mesmo que poucos títulos de fato tenham seguido essa linha, e o console sendo praticamente deixado de lado em 2001. E o motivo vai ficar para sempre essa questão no ar. Na descrição desse vídeo você pode conferir as especificações do Dreamcast retirados de uma revista da minha coleção, mas também vou deixar um link, além de uma entrevista com Josh Mandel e os outros links. Esse cara foi designer de jogos da Sega no tempo do Dreamcast, ok? Eu sou Artlex, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários o que achou ou a sua sugestão. Um abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!